Oi, Júlia. Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu ligar meu vídeo aqui. Pronto. Olá, Fabiola, Malu, Daiane, Ellen, Carlos, Neila, Adriana. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. A gente vai começar agora um novo modelo de live, que é fazer lives aqui dentro do Zoom, para a gente poder bater melhor um papo, às vezes mostrar algum conteúdo. Igual hoje a gente tem um conteúdo bem legal, né, Ricardo? É, muito bacana. A gente vai dividir a nossa tela no Instagram também ou a gente só entrou para avisar? Só para avisar quem está comigo aqui no Instagram. Eu coloquei o meu celular aqui para gravar a gente aqui e chamar o pessoal. Eles vão ficar ouvindo eu falar, não vão ouvir vocês. Tem que entrar aqui no Zoom. Mas pode chamar o pessoal para ir entrando aqui no Zoom que a gente vai tocando aqui o conteúdo. Bacana. Vou só me conectar meu áudio aqui. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Bacana. Vou usar o microfone ambiente do notebook aqui e vou ligar o Bluetooth no Instagram, que aí eles me escutam também, né? É. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Valeu pela participação. Tem gente aqui no Instagram também, no meu e no da Júlia. Estamos multiplataforma hoje, né? Hoje ainda estamos gravando isso aqui tudo para depois tentar colocar no YouTube. Mas o Zoom vai ser uma ferramenta muito importante para a gente poder mostrar conteúdos, que às vezes no Instagram fica um pouco difícil, né? É. Oi, Renata, isso mesmo. Aqui a gente ainda vai ter o chat. Vocês no final a gente vai abrir para quem estiver aqui no Zoom conversar com a gente. Se quiserem deixar as câmeras abertas, podem deixar. A gente gosta, né, como professores, e a gente gosta dessa interação, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo mas no final a gente pode abrir para vocês fazerem perguntas. Mas tudo que quiser ir perguntando, pode colocar aqui no chat do Zoom, que eu vou estar acompanhando aqui as dúvidas. Exatamente. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Tá ótimo. Deixa eu abrir aqui. Compartilha a tela. Lembrando, quem tá aí no Instagram e tá vendo a gente aqui no Zoom, entra aqui, tanto na bio da Qualiar, quanto na bio do Gestão Fora da Caixa, na bio do perfil do Ricardo. Tem o link para entrar aqui. Vocês já estão vendo minha tela, pessoal? Só confirmem aí, por favor. Sim, estamos vendo. Vou botar no modo apresentação. Acho que o rosto de vocês vai subir aqui, vai sumir. Vamos lá. Pode Não colocar. sumiu. Aí. Bom, pessoal, a gente vai falar de grana hoje, que é, sem dúvida, a maior dor aí de nós, arquitetos, designers, engenheiros, vendedores de pipoca, babysitters, advogados, todo mundo. Na verdade, ganhar grana é difícil, mas lidar com grana também é muito complicado. Eu posso dizer, por mim, no começo da minha carreira, a gente vivia uma época, há 20 anos atrás, muito diferente do que a gente vive hoje. Era, especialmente aqui em Brasília, era um momento de explosão de mercado. Havia muito trabalho na área de arquitetura. Então, até para um total inexperiente e incompetente como eu, era possível ganhar dinheiro. Então, a gente não tinha tanta dificuldade, tinha, mas não tanta, em ganhar. Mas o gerir dinheiro, gerenciar, era e continuou sendo por muitos anos uma grande dor. Muitos de vocês, profissionais da área, têm uma certa facilidade até em captar clientes, em conquistar novos contratos, novos projetos, mas na hora de fazer com que esse dinheiro funcione a seu favor e a favor da empresa, isso acaba se tornando uma grande dor. Ganhar dinheiro é menos difícil do que manter o dinheiro, ou fazer com que o dinheiro funcione na engrenagem da empresa da maneira mais adequada. E esse aspecto financeiro é um dos pontos fundamentais que a gente aborda lá no curso do Gestão Fora da Caixa, e é o que a gente vai trazer um pouco para vocês aqui hoje, nessa nossa live, aula, consultoria, terapia de grupo. Bom, a gente começa a ter nossos problemas com o dinheiro em função das expectativas que nós já construímos no início da nossa carreira. Aliás, a construção de expectativa nem sempre é culpa só nossa, ela é muito culpa também
de quem nos acompanha ou de quem enxerga a nossa profissão. Quem aqui é arquiteto já deve ter ouvido, quando algum amigo, algum colega, aquele parente distante, o que você faz? Você se formou? Você fez o quê? Eu fiz arquitetura. Eu diz, nossa, mas que chique, vai ganhar muito dinheiro. Os arquitetos são sempre aqueles super bem-sucedidos que moram em casas fantásticas, super estilosos, colecionadores de arte em novela e em filme, né? Então já criam aquela expectativa que a gente só vai andar com uma taça de champanhe o dia inteiro na mão, né? Eles acham que a nossa casa é chiquérrima e a gente... Acho que o único lugar em que todo arquiteto é chique, rico e mora bem é em novela da Globo. Impressionante. Ou então em evento, né? Evento de profissional, tá todo mundo super, super bem sucedido. É impressionante. Encontra aquela galera, todo mundo tá rico. Pelo menos no visual e no sorriso é só bem sucedido. Todo mundo vê a cerveja que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Só que a gente sabe que na realidade as coisas são um pouco diferentes. A gente tem tanta dificuldade como qualquer outro profissional na hora de ganhar dinheiro. Aliás, temos uma dificuldade maior do que a maior parte dos outros. Nós temos uma visão muito romântica sobre a nossa profissão. Alguém colocou na nossa cabeça que a gente é artista. E artista não se envolve tanto. Dinheiro é uma coisa meio mundana, meio suja. Embora a gente precise, nós não conseguimos inserir a variável dinheiro na gestão da nossa própria carreira. Fica uma coisa meio feia falar de grana, ou questionar se o cliente está nos pagando o valor justo ou não. Começa a ficar algo meio proibido de mencionar, e não deveria ser assim. Como qualquer profissão, o quesito finanças, o aspecto financeiro, é uma das medidas do sucesso de qualquer empresa. E se vocês já me ouviram, já ouviram a Júlia falar, vocês já sabem que você é uma empresa, mesmo que você não tenha um CNPJ. Ser uma empresa é uma questão muito mais de postura, de posicionamento, de filosofia, do que necessariamente algo que tem a ver com um aspecto meramente tributário ou de organização enquanto empresa. É por isso que a gestão financeira envolve vários aspectos. E muitos de vocês, eu também era assim, tenho certeza que a Júlia também era assim, se preocupava principalmente com como cobrar. Como é que eu cobro? Como é que eu precifico? Eu não sei cobrar direito, parará. Geralmente isso acontece porque você não passou pelas etapas necessárias para entender como cobrar e, a partir daí, saber por que você está cobrando certo ou errado. Não é uma questão de devo cobrar assim ou assado, mas por que eu devo cobrar assim ou assado. E essa questão gestão, né, Ricardo, financeira, às vezes a pessoa está assim, eu não sou empresa, então eu não vou me preocupar com esses aspectos contábeis e financeiros. Mas ela não entende que se ela não implementar enquanto ela é a empresa do eu sozinho, ela não vai crescer. Ela não vai conseguir ter capital que permita ela aumentar a tua produtividade, aumentar a tua equipe, aumentar teu espaço, aumentar qualquer tipo de investimento que você precise para crescer. Exatamente. Na verdade, a gestão financeira começa com o planejamento financeiro. Se você decide, estamos em abril, apesar dessa crise e tal, a gente decide que vai fazer uma viagem dos sonhos em janeiro. Qual a primeira coisa que a gente faz? Bom, quanto eu vou ter que gastar para fazer essa viagem? Quanto eu vou gastar de passagem? Quanto eu vou gastar de hotel, de estadia? Quanto eu vou gastar de alimentação? Que passeios eu vou fazer? Que presentes eu quero comprar? E você vai listando, né? Isso é planejamento financeiro. Por que, diabos, ninguém faz isso na hora de abrir o escritório? Ou se faz de forma incompleta, né? Então, o primeiro passo da gestão financeira é você tentar responder a perguntas-chave que vão te levar ao planejamento como um todo. Coloquei uma frasezinha de efeito aqui, não é para parecer culto, não, é porque eu acho que ela diz muito sobre como a gente deve enxergar finanças e dinheiro, né? As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre, ou aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. O ideal é que a gente tenha um meio termo, né? O certo não é nem ser avarento demais e nem ser gastador demais. Isso serve para a empresa também. Você precisa ter equilíbrio na condução, tanto das suas finanças pessoais, quanto das finanças do teu escritório. Mas eu não tenho empresa. Lembrando, você é uma empresa. Se você é uma empresa
ora você é empresa, ora você é pessoa física. Então, a primeira lição, a lição 0 do dia, do tio Ricardo e da tia Júlia, é ter 2 contas. Mesmo que você não tenha empresa, abra 2 contas de pessoa física e se habitue a movimentar a grana do escritório em uma das contas, que em algum momento vai remunerar a tua conta pessoal em função do salário que você determinou para você. Estou dando um spoilerzinho do que a gente vai conversar, mas essa é a lição 0, né? Abra 2 contas. Aproveite esses bancos digitais com tarifa 0, acho que quase todo mundo tem aqui, eu tenho, facilita muito, né, a gestão financeira. E até facilita a tua vida pessoal, gente, né? Quantas e quantas crises e problemas pessoais e familiares a gente tem por ser profissionais liberais, profissionais que têm que ter uma empresa. A gente não foi capacitado para isso dentro da graduação, mas a gente encara e a grande maioria vai abrir teu negócio. E aí a gente fica nessa bagunça, né? Entrou um projetinho, a gente já paga a conta pessoal, já paga a escola do filho, aí depois é o marido e a esposa brigando, porque a gente nunca tem uma reserva pessoal, o que dirá a reserva da própria empresa. Então é a gente entender que são 2 pessoas completamente diferentes. O eu dentro de uma empresa, o eu gestora, o eu sócia e o eu dona de casa, esposa, membro de uma família. E a família vai olhar com maus olhos. É aquela hora que a galera começa a pressionar, vai fazer um concurso público. Isso aí não dá dinheiro, pelo amor de Deus, já cansou de brincar de ser arquiteta, né? Principalmente aqui em Brasília, né? Exatamente. Principalmente aqui em Brasília. E aí, assim, como Aqualiar uma empresa de mulheres, a gente também olha muito para o mercado e vê o que? A grande maioria dos escritórios dos engenheiros e arquitetos são de homens, né? De homens no sentido de que a gente ainda tem essa carga agora eu quero ser mãe. Como é que eu vou ser mãe e ao mesmo tempo eu vou continuar tendo um outro filho que é a empresa, ser empresária e ser mãe? E aí pesa esse lado da responsabilidade de ter segurança para ser mãe. Aí é que a gente abandona essa história de ser empresário de faz de conta, porque a gente não pode se arriscar. A partir do momento que eu passo a ser mãe, eu tenho uma outra prioridade de vida. Então, por experiência própria, minha e da Milena, a gente vê como que essa organização de gestão e a financeira entra com um peso muito grande, é importante para a gente dar essa tranquilidade, de permitir que a gente faça o que a gente gosta. Porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? Exatamente. E as meninas da Aqualiar, elas têm uma configuração empresarial, empresa como a gente entende, né? Tem sócias, tem funcionários, tem estagiários, e aí acontece muito de a pessoa que trabalha sozinha pensar, mas eu sou sozinho, eu não tenho funcionário, eu não tenho que ter essa preocupação com organização, encher de planilha. Você que trabalha sozinho, você tem pelo menos um funcionário, que é você. Enquanto você não se enxerga como funcionário da sua própria empresa, todo o processo mental de organização financeira cai por terra. Acaba sendo muito difícil de você se organizar. A primeira pergunta desse processo de gestão precisa ser o quanto gastar, que é aquela pergunta que você faz para qualquer plano, para qualquer planejamento, seja uma viagem, seja uma compra de um presente caro, a compra de um carro, um casamento, ou um evento significativo na tua vida, como é uma empresa. Esse quanto gastar, ele envolve algumas coisas. A primeira coisa é o quanto eu vou gastar para montar a minha empresa. É o que a gente chama de investimento ou de despesas pré-operacionais. Isso envolve mais coisas do que a gente imagina, se nós formos pensar em escritório de projetos, arquitetura, design ou engenharia. Por exemplo, o que a gente pode considerar como despesa pré-operacional? Se você quiser registrar uma empresa, o gasto necessário para abrir uma empresa, o registro de um domínio, contratar um designer gráfico para criar o logotipo, a identidade visual da tua empresa. Por mais que todo arquiteto ache que é designer gráfico, eu sugiro de verdade que você contrate um designer que é um especialista. Eu demorei anos para fazer isso, só no nosso novo escritório a gente fez, e foi uma puta diferença. E aí eu me peguei sentindo o que os nossos clientes devem sentir ao nos contratarem, né, cara? Eu achava que eu dava conta de fazer sozinho.
mas que diferença faz ter um especialista, né? Então, esses A gastos... gente ali na Qualiar, por exemplo, Ricardo, sempre tive escritório de arquitetura, o meu primeiro escritório faliu, aí o outro segundo escritório deu certo, e depois a gente achou uma outra oportunidade de nascer como uma startup, o que é raríssimo em escritório de arquitetura. E lá, quando a gente está criando o nosso planejamento, vem consultores externos, e tinha um consultor financeiro que o tempo inteiro falava de grana. Tá, quanto que vocês vão investir? A gente não tem dinheiro, e a gente ficava tentando mentir pra gente mesmo. Não, a gente não precisa de dinheiro para abrir um escritório de arquitetura, e precisa muito. A partir do momento que eu tô pegando o meu computador pessoal e levando para a empresa, ela passa a ser um investimento da Júlia, pessoa física, e não da empresa Qualiar. Então, no início, eu e Milena, a gente teve que fazer esse quanto gastar, é um plano de investimento. Quanto que vai gastar para cadeira no escritório? Quanto que vai gastar para comprar uma impressora? Quanto que vai gastar para uma tinta que a gente fosse fazer? Nada podia ser gasto usando ou pegando dinheiro pessoal. Se fosse pegar uma parte da grana da Júlia, a Júlia foi lá e cedeu as cadeiras do antigo escritório dela, beleza. Isso ficou tudo registrado no plano de investimento inicial da empresa. A gente, naquele momento, falou, não, a Júlia está investindo aqui R$5.000, que foi o que significa de cadeira. Isso é importante nascer direito, gente, porque lá na frente, se você tiver qualquer problema de, eu quero, um dos sócios quer sair, ou você quer vender a sua marca, você sabe desde o início quando você investiu e atualiza aquilo em termos de grana, tá? Isso que a Júlia comentou de ela levar o mobiliário do escritório antigo para o escritório atual, isso vira patrimônio da empresa. A gente precisa pensar em algumas situações específicas, como, por exemplo, vamos alugar uma sala, e aí eu não tenho fiador, e o locatário exige 3 aluguéis adiantados como calção. Isso é investimento inicial, né? Isso entra nos gastos iniciais ou nas despesas pré-operacionais. Depois a gente vai mostrar uma listinha com algumas sugestões. Depois que você planeja o quanto você vai investir para começar a funcionar, o quanto você vai gastar para abrir o boteco, você precisa estimar quais serão as suas despesas correntes. O que vai custar o teu escritório para existir? Existem despesas que acontecem de forma constante, de tempo, que são as despesas fixas, e aquelas que acontecem de forma ou sazonal, ou que vão variar em função do volume de serviço que você tiver, que é o que a gente chama de despesas variáveis. Estimar essas despesas é fundamental, porque é isso que vai demonstrar quanto a tua empresa vai custar por mês. Importante uma distinção, e esse é o segredo da gestão financeira, você saber a diferença de despesa e de custo. Existe muita literatura, muito especialista, que não faz essa distinção, chama tudo de custo. Quando eu aprendi assim, foi uma explosão, a minha mente abriu assim, porque faz todo sentido. Por que é importante você saber essa diferença? Porque despesa é todo o gasto que você tem, mesmo que você não tenha nenhum cliente. 0 cliente, você sempre vai ter despesa. Pode ter muito, pode ter pouca, mas você sempre vai ter despesa. Custo, você só vai ter se tiver trabalho. O custo é o gasto necessário para você realizar algum trabalho, no nosso caso, para fazer algum projeto. Então, quando eu faço a plotagem de um projeto, isso é um custo e não uma despesa. O aluguel que eu pago da sala é uma despesa. O cafezinho do escritório é uma despesa, porque mesmo que eu não tiver cliente, eu vou tomar café. Aliás, eu vou tomar muito café para poder ficar acordado, para poder prospectar novos clientes. Então, essa previsão de quanto gastar, ela é fundamental, dividindo em 3 tipos, né? As despesas pré-operacionais, que é o investimento inicial, as despesas fixas, que é aquilo que eu vou ter sempre, todo mês, toda semana, todo ano, e as despesas variáveis, como se diz lá em Goiás, nossa terra, é aquela despesa que varia, aquela que nem sempre tem. De vez em quando tem, de vez em quando não tem. Ou então aquela que muda de acordo com o volume de produção. Quer ver um exemplo? Impressão. Aquela tua impressora A4 ou A3 do escritório. Dificilmente você vai conseguir determinar que o projeto X gastou 20 ml de tinta. Não dá para fazer isso. Então é muito mais simples você considerar que o gasto com tinta de impressora é uma despesa. Quanto mais eu imprimo, mais eu gasto. Então ela é uma despesa variável.
Quanto mais coisas eu imprimir, maior será esse gasto. Depois, se tiverem dúvida, a gente vai voltar nesse tema. Depois que eu respondo essa primeira pergunta do quanto gastar, aí eu tenho condições de determinar o quanto eu devo ou eu posso receber, que é uma das primeiras dores, né? Tá, mas definir quanto que eu vou gastar por mês no meu escritório. Quanto é que eu posso receber? Existem duas dúvidas diferentes aí nesse quesito. Uma coisa é o quanto eu preciso receber. Outra coisa é o quanto eu posso receber. Não existe uma fórmula mágica, mas existe uma relação ideal ou proporcional entre o que custa uma empresa e o quanto ela deve gerar de salários para os sócios. Não é uma conta muito complicada, embora pareça. É uma proporção. Empiricamente, escritórios de projeto ou escritórios de profissionais liberais costumam ter uma proporção entre essas despesas fixas e variáveis e o quanto o escritório gera de renda, de salários. Escritórios de projeto ou escritórios de profissionais liberais geralmente tem uma proporção, um equilíbrio, um desequilíbrio muito grande entre esses dois quesitos. O maior custo ou o maior gasto de um escritório de projeto é a mão de obra. Se você pensar em alguém que trabalha sozinho, provavelmente o maior gasto que esse escritório vai ter o teu próprio salário. Em muitos casos, isso pode chegar a 80% do faturamento, a 90% do faturamento, caso você tenha um home office. É por isso que a gente determina uma proporção ideal entre 20% e 35% do total de salário que o escritório gera. Como assim? As despesas do escritório devem custar entre 20% e 35% do total de salários que ele gera. Como assim? Dá para fazer a conta inversa, né? Se a gente fez aquela continha, bom, eu vou gastar 20 mil para investir, 24 mil para montar o meu escritório. Eu não tenho essa grana. Peguei emprestado com o papai, com a mamãe, e eu dividi em 24 parcelas de R$1.000. Então, a partir desse momento, você tem R$1.000 por mês de dívida para pagar papai ou mamãe. Virou uma despesa fixa. Você fez as continhas na planilha e chegou a um total de R$2.000 por mês de despesas. R$2.000 por mês, mais os 1.000, então eu sei que eu vou gastar 3.000 por mês nesse escritório. Qual é a continha que eu posso fazer para estimar o quanto de salário esse escritório deveria gerar para mim? Se isso deve ficar, os 3.000 deve corresponder entre 20% a 35% do que eu ganho, basta pegar os 3.000 e aí eu divido por 20% ou divido por 35%. Pego 3.000, divido por 0,2 ou pego 3.000, divido por 0,35. Isso vai dar um total estimado de salários que esse escritório deve gerar. Não é uma regra, é um método empírico de proporção entre o que se gasta e o que o escritório deve gerar. Por que isso é importante? Sabe o que acontece muito? E aconteceu muito comigo também. Houve um momento na minha vida em que eu gastava 4.000 por mês no escritório e eu tinha um salário de 3.000. E aí, qual é a conta que eu devo fazer? Por que ter uma estrutura que custa 4.000 se ela só gera 3.000 de lucro para mim, ou de rendimento? Uma empresa é um investimento. Então, o que está acontecendo aí? Eu estou investindo 4.000 e eu estou recebendo 3. Por mais que haja uma lucratividade, imagine que para eu investir 4.000 todo mês e retirar 3, a empresa tem que faturar 7. Se eu invisto 4.000 e a empresa fatura 4, quanto que sobra para mim? 0. E aí o que começa a acontecer? Como é que o arquiteto faz essa conta? Como é que ele define o salário dele? O escritório custa 2.000, aí ele faturou 4 no mês. Então ele pagou os 2.000 e o salário dele foi de 2.000. Aí no mês seguinte ele faturou 8.000. Ele pagou os 2.000 e o salário dele foi de 6.000. E o mês seguinte? Mês seguinte, Deus proverá, né? Entrega para Deus que as coisas acontecem. Isso é legal, Ricardo, também, porque até falar do momento que a gente está vivendo agora, que está ressignificando muita questão dos custos em relação a gente ter um escritório, né? Ter ou não ter uma estrutura física que é uma grana todo mês. Quando a gente se formou em 2000, falar que uma pessoa não tinha escritório e trabalhava em casa era assim, feio, era vergonha. Você estava assumindo publicamente que praticamente você era um arquiteto fracassado, né? E isso foi ressignificando com o tempo.
Por quê? Tudo depende do seu cliente. O cliente hoje da Qualiar, a gente não atende cliente no escritório. A gente tem uma estrutura dentro do Parque Tecnológico da UNB e tudo, uma sala onde está toda a equipe, mas agora na quarentena a gente está todo mundo home office, remoto e continuando atendendo os clientes do mesmo jeito. Então, às vezes a pessoa cria na cabeça, vem da faculdade, eu preciso ter, né, uma estrutura física, e essa estrutura física de aluguel, de uma grana de investimento para ter é como se a gente quisesse ter no espaço físico o nosso principal projeto, né? A gente nunca fez projeto, a gente quer investir tudo de criatividade no nosso espaço. E às vezes o cliente nem vai lá. Aí você imagina, pessoal, depois desse momento quarentena, aonde os clientes, né, ou seja, 100% das pessoas estão tendo que ficar em casa e estão tendo que se comunicar como a gente está aqui. Então, assim, por que não fazer uma reunião com o cliente igual a gente está fazendo aqui no Zoom? Para que ter uma estrutura enorme? O Ricardo vai estar lá na casa dele, eu vou estar aqui na minha, e a gente está aqui apresentando para vocês slides. Eu posso muito bem estar fazendo isso e reduzir significativamente o meu custo. Então, como eu vou trabalhar agora a partir desse momento de crise, de emergência, de pandemia? Focar nos custos principais da tua empresa, que vão ser esses custos fixos de ficar pagando aluguel, ficar pagando limpeza, ficar pagando energia, internet, telefone, condomínio de um espaço que ele não está se pagando. Então, às vezes, a gente fazer tudo remoto e o outro custo é o quê? É a equipe, é o recurso humano, né? Diferente de uma indústria de sabão que tem lá os insumos, como os grandes custos do produto, o nosso é recurso humano, é o pensar, a criatividade. E isso está dentro da nossa equipe. Então, a gente agora, nesse momento pós-pandemia, a gente vai ter que focar nisso. Como que a gente vai reduzir os nossos custos? Só lembrando o pessoal do Instagram, quem quiser acompanhar os slides que a gente está passando aqui, entra no Zoom, está no link, no meu perfil, no perfil da Júlia, no perfil da Qualiar e do Gestão Fora da Caixa. Temos algumas dezenas de pessoas aqui no Instagram, só seguir para acompanhar os slides. É legal isso que a Júlia comentou, porque a questão de ter sala, ter um ponto comercial ou não, muitas vezes é uma decisão até estratégica em alguns casos. Existem alguns segmentos de cliente, cada vez menos, que entendem isso como uma prova social, de qualidade ou de autoridade. Isso é cada vez menos recorrente. Hoje, antigamente era muito difícil você ter projetos grandes ou clientes maiores não tendo uma estrutura, uma sala, uma placa ali e tal. Isso tem muito mais a ver com o nosso próprio ego do que necessariamente com produtividade ou com o quão bom profissional você é. A minha empresa atual, o nosso escritório atual, que nós abrimos em 2017, ele já abriu nesse novo modelo, né? Nós inicialmente trabalhávamos dividindo o espaço com colegas, íamos lá basicamente para atender cliente. O trabalho era feito de forma remota. Hoje tem um nome bonito para isso, que é officeless. A questão do home office nem é tão... na verdade, muita gente que faz home working acha que tem um home office, né? O home office é um espaço físico, uma área da tua casa onde é o teu escritório. Quase ninguém tem. Na verdade, muitos de nós fazemos o home working, que é trabalhar em casa, na mesa de jantar, como eu estou aqui, né? Na mesa da minha sala. Hoje em dia, isso não é mais um impeditivo para você ter bons clientes. Nós tivemos, um dos maiores clientes que eu tive em toda a minha carreira, foi há 2 anos, nós conquistamos o cliente já nesse modelo, todas as reuniões eram feitas no cliente, e isso, de forma alguma, atrapalhou o nosso desempenho. E aí é o que a Júlia comentou, quem começa controlando as suas despesas fixas, já tem um diferencial competitivo muito grande. Vocês vão ver no final da nossa conversa que toda essa continha impacta, ou pelo menos deveria impactar diretamente, no preço do teu trabalho. Porque eu só posso saber como cobrar se eu souber quanto custa para fazer aquilo que eu faço. Eu vou dar um exemplo aqui, Ricardo, de uma reformulação financeira que garantiu, por exemplo, a Qualiar, a gente nasceu com 3 sócios, depois ficaram 2, depois ficaram 4 sócios e há 1 ano atrás 2 sócios saíram. Então vocês imaginam, de 4 sócios a empresa caiu pela metade. Eu e Milena, uma das sócias, Milena, com 9 meses de gravidez indo dar luz. Então de 4 sócios ficou eu, durante a licença maternidade da Milena.
O que isso significou? Na hora que 2 sócios falaram, a gente vai sair, automaticamente a gente foi para a nossa planilha financeira e falar o que a gente tem que reduzir de custo, porque obviamente a nossa condição de produtividade vai ser reduzida, mas a gente não quer demitir ninguém, a gente quer continuar captando. A gente fez o quê? A gente entregou uma sala. Nós tínhamos 2 salas para comportar toda a equipe. Na hora que 2 sócios saíram, automaticamente a gente tirou o aluguel e todos os gastos de uma sala para manter a equipe. Então, em vez de eu ter que demitir funcionário, que para uma empresa que trabalha com muito recurso humano, a gente depende de uma equipe capacitada, era melhor tirar uma sala. E que perfeitamente agora a gente percebeu o quê? Que a gente pode continuar com uma sala, não precisa de 2, e a gente evitou, né, demitir. E demitir pra gente é ficar naquela gangorra. Já tem projeto, contrata gente. Aí capacita todo mundo. Aí acaba o projeto, demite. Aí começa de novo. E a gente sabe o tanto que é difícil capacitar pessoal. O pessoal acostumar com a nossa forma de trabalho, acostumar com os padrões de qualidade, de atendimento do cliente, treinar. Aí você treina a pessoa, o estagiário, o arquiteto, o engenheiro. Aí não tem cliente, ele vai embora. E a gente ficar pagando uma sala não faz sentido. Tem uma pergunta aqui no Instagram da Nilene. Mas e depois que já está instalado o escritório, aí teria que tentar reduzir os custos, então? Exatamente. Se você já tem uma estrutura, a meta 1 agora é você reduzir despesa, reduzir gasto. Você fazer um pente fino sobre os seus gastos, depois reduzir ao máximo, enxugar ao máximo. Bom, a terceira pergunta... Terceira, né? Acho que perdi. A terceira pergunta é o quanto guardar. Por que isso é importante? É a poupança, é o teu fôlego. E a empresa também tem que ter poupança. É isso que vai determinar o fôlego que a empresa vai ter, até para dizer não, em algumas situações, para aqueles clientes em potencial com os quais você está negociando e que adoram fazer aquelas propostas indecentes que o arquiteto adora aceitar porque está com a corda no pescoço, desesperado. Como é que eu chego nessa conta? Se a gente respondeu as perguntas anteriores, eu já sei quanto eu vou gastar por mês, eu já sei quanto eu vou receber de salários, ou quanto o escritório vai pagar de salários. Se eu somo os dois, eu tenho os gastos mensais da empresa, ou os gastos mensais do escritório. E aí o ideal é que a partir desse preço, desse montante, você determine quantos meses de folga você vai ter daí para frente. 99% da literatura sobre isso recomenda, no mínimo, 6 meses de gasto mensal do escritório de poupança. A minha experiência de ex-falido e de 20 anos de profissão é que isso dificilmente acontece, ou demora muito para acontecer. Então, sejamos realistas. Não vai rolar 6 meses, pelo menos por enquanto. Então, o nosso desafio para vocês é bem menor. 3 meses, no mínimo. E 3 meses não é nada. Porque imagina o seguinte, aquela nossa colega lá, que montou um escritório que custa 2 mil por mês, ela determinou um salário de 5 mil. Então o escritório dela custa 7 mil por mês. Isso quer dizer que todo mês ela precisa faturar 7 mil reais. Senão, fica negativo. Se ela faturar todo mês 7 mil, o escritório zera, empata. O escritório não lucra. Lucro zero. Olha a diferença de faturamento e de lucro, né? Tem muito escritório que fatura pra caramba e lucra zero, ou até tem prejuízo. Eu tenho muitos colegas nessa situação. O escritório grande, com alto faturamento, mas uma péssima gestão. Então ele tem uma lucratividade baixíssima. Por outro lado, tem gente que trabalha em casa sozinho, uma despesa baixinha e tem uma lucratividade absurda. Por isso que nem sonha em sair de casa tão cedo. Essa nossa colega, cujo escritório custa 7 mil por mês, se ela tiver uma reserva de 3 meses, a gente está falando de 21 mil reais, guardadinho, aplicadinho, CDB, Tesouro Direto, poupança, o que seja, para não mexer. Isso é bom? Não. Isso é o mínimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse escritório sobrevive por 3 meses sem cliente. E o sobreviver quer dizer pagar suas despesas e pagar o seu salário por 3 meses. E aí, nesses 3 meses, a pessoa tem 90 dias para correr atrás de cliente, para realimentar o caixa. Isso é o que a gente chama de caixa mínimo. Caixa mínimo.
Existe o caixa emergencial. Como o próprio nome diz, né, em caso de emergência, quebra o vidro. E aí é o extremo do extremo. Nenhum escritório deveria começar a existir sem isso. É você tentar reunir pelo menos 3 vezes as despesas, sem contar seu salário. Isso nem de longe é bom. Nem de longe é bom. Então, voltando à nossa colega ali, que gasta 2 mil por mês de escritório, seria o equivalente a ter 6 mil guardado. O que é isso? 3 meses de gastos do escritório pagos, mais 0 salário. Aí a pessoa vai viver de cheque especial, cartão de crédito, vai comer na casa da mãe, enfim, vai se virar. Mas isso garante o escritório funcionando sem dever. É bom? Não. É mínimo. Por isso que se chama mínimo. Se fosse bom, chamaria caixa bom, né? É caixa mínimo. Fuja disso. E ter esse valor em mente, quanto custa a minha empresa, o meu escritório por mês, quanto que eu tenho em caixa, isso também acaba com a nossa insegurança e com esperar que o navio afundou para ir perceber que agora eu vou morrer. Não, entende? A gente, quando tá lá vendo semanalmente a conta da empresa, os investimentos e tudo, eu já tô vendo assim, gente, a gente vai cair no buraco daqui a tanto tempo. E aí, o que acontece? Quando a gestão financeira ela tá muito clara para você, a gente é empresa pequenininha, né? Então, por exemplo, somos 2 sócias e cada uma tem vários crachás, ou seja, a gente tem várias responsabilidades. Ao mesmo tempo que eu cuido de gestão de qualidade, gestão dos cursos e treinamentos, faço outras áreas, gestão comercial, a Milena é gestão financeira, gestão de consultoria, gestão técnica. E na nossa reunião semanal sobre administração e finanças, a gente olha isso. A gente olha e já alerta assim, olha, para tudo. A Qualiar está precisando captar mais clientes, a gente está precisando aumentar a nossa grana. Então é o crachazinho comercial, esquece fazer outras coisas internas. Então, a gestão, ela faz isso, ela acende o farol. Ah, não, gente, a gente está com um número enorme de clientes, a gente já está com o nosso limite, vamos investir aqui na parte técnica, qualidade interna, aumentar a produtividade, beleza, é o foco. Agora, se o foco já está mostrando que o dinheiro vai acabar, alerta, captar cliente, quais tipos de captação que são mais efetivas para o meu modelo de negócio, captar na internet, vai ser captar fazendo reuniões, vai ser captar fazendo eventos para o meu cliente. Então, esse malabarismo é que é o segredo da gestão. Você já deve ter percebido que você estudou para fazer projeto e achou que só ia fazer isso na tua vida, né? Mas se você quer ter empresa, quer ter um negócio, você vai ter que agregar novas habilidades e novos conhecimentos. Eu acho muito difícil ter alguém aqui que adora finanças, números, cálculos, senão a gente era engenheiro, né? A gente não gosta muito de fazer conta. Mas é algo necessário. Eu particularmente escolhi arquitetura porque eu odeio rotina. Detesto fazer a mesma coisa sempre. Existe um componente de novidade, de inovação, como princípio da nossa atividade profissional. Cada cliente é novo, cada projeto é novo, cada problema se apresenta de uma forma diferente. Mas os processos para resolver esse problema, a maneira como eu conduzo a minha empresa, precisa de rotina. E aí foi um tapa na minha cara quando eu percebi que para não ter rotina, eu preciso de rotinas, de algumas rotinas. E aí, principalmente com relação ao aspecto financeiro, isso se torna obrigatório. E aí você tem 2 opções: fazer quando já tiver com a água por aqui, ou ir acompanhando com uma certa recorrência ou frequência, do jeito mais simples que você puder, de modo que você tenha isso que a Júlia comentou, que é um diagnóstico naquele momento da saúde financeira da tua empresa. Como a gente não é uma padaria, não é um boteco, um bar, eu não preciso nem ter controle de caixa diário. Imagina, todo dia vou fechar o caixa. A gente não funciona assim. Mas você pode, toda sexta-feira, fazer um registro das entradas e saídas. Toda sexta-feira. Você vai fazer isso 4 vezes por mês. E aí, ao final do mês, você vai fazer uma apuração dos resultados financeiros daquele mês, e todo mês você vai fazer isso. Por isso que é importante você ter ferramentas simples, que doam o mínimo possível. Doer vai doer. É chato. É porque é chato. Não tem jeito, é chato. Perfeito. Não tem jeito. Cliente também é chato, a gente precisa dele, não precisa? Então, paciência. E a gente também é cliente chato.
Eu sempre brinco isso quando eu estou dando aula, consultoria, eu falo, gente, tem cliente mais chato do que pegar um arquiteto? Ou Nossa, como a gente é chato. A gente é pior de tudo. detalhista, a gente é minucioso, a gente gosta sabe, de dar opinião de tudo. Então, ressignifica o cliente chato. Se coloca assim, se eu tiver que atender a Júlia é uma cliente chata, então eu tenho que aprender a atender cliente chato também. Exatamente. Depois de eu conseguir responder essas 3 perguntas, né? Quanto gastar, quanto pagar de salário e quanto guardar, aí eu consigo determinar quanto eu preciso faturar todo mês. Por que só agora eu preciso saber quanto faturar? Porque imagina o seguinte, aquela nossa colega de novo, né? 2.000 por mês de gastos mensais, 5.000 por mês de salário. Então ela sabe que se ela faturar 7.000 todo mês, ela vai zerar. Então não adianta ela dizer o seguinte, bom, eu preciso faturar 7.000 todo mês. Ela nunca vai ter poupança, nunca vai ter essa reserva. E aí ela precisa colocar nessa conta um nome muito bonitinho, chamado lucro. E aí, no planejamento financeiro, ela coloca na continha o seguinte, quanto eu devo ter de lucro, em média, por mês, para poder ter a minha reserva. Observe que aí eu estou falando do lucro da empresa e não do lucro do projeto. Tem diferença. Claro que a empresa só vai ter lucro se os seus serviços gerarem lucro. Por outro lado, você pode ter projetos dando lucro e a empresa dando prejuízo. Como assim? Como que um projeto dá lucro? Quando o que eu recebo é mais do que quanto o projeto custa para ser feito. Isso é uma coisa. Quando que a empresa dá lucro? Quando que ela fatura de todos os projetos, ou seja, quando o que sobra para a empresa depois de pagar tudo é maior do que a empresa custa por mês. Então é como se fossem caixas diferentes, né? Eu tenho o caixa da empresa, que é alimentado pelos lucros que cada projeto dá. E cada projeto é um caixinha, ou, no jargão de finanças, um centro de custos. Então, digamos que eu tenha cobrado 10 mil reais por um projeto. Aí, no meu cálculo lá de precificação, que é o nosso, que é muito bom, não é por metro quadrado, longe disso, a gente determinou que dos 10 mil, 5 mil vai ser de mão de obra, R$1.000 vai ser de custo de projeto, e sobraram, então, R$4.000. Esse é o lucro que o projeto deu. Esses 4 mil vão para o caixa do escritório. Então, cada projetinho tem um caixinha, né? E ao final do serviço, esses lucros serão somados e isso vai ser a grana que vai ficar para o escritório pagar suas despesas. Então, como é que eu respondo essa pergunta do quanto faturar? Eu vou pegar o que a gente chama de ponto de equilíbrio do escritório, que é o que ele precisa vender para zerar, que no nosso exemplo aqui eram aqueles 7 mil, e colocar um percentual previsto, uma margem de lucro, que em projeto, em escritório de arquitetura, design, normalmente fica entre 20% e 30%. Tem escritório que lucra 40%, 50%, tem escritório que lucra 5%, 10%, mas para a gente ter uma conta de padaria aqui, vamos estimar entre 20% e 30%. Então o que você pode fazer? Se o escritório custa 7%, eu vou colocar mais 20% em cima ou mais 30% em cima. Então vamos pegar 7 mil, 20% dá mais 1.400, né? Vamos colocar o lucro lá embaixo. Então vai dar 7 mil mais 1.400, dá 8.400. Isso é o que eu determino como meta de faturamento mínima dessa empresa. Para quê? Para todo mês esse escritório lucrar 20%. Então, 1.400, 1.400, 1.400 todo mês. O que eu estou fazendo aqui é previsão, é planejamento. Haverá meses em que você vai lucrar 5 mil, 8 mil. Haverá meses em que você vai ter um prejuízo de 1.000, de 1.500. Isso é da vida, é de qualquer empresa. O que não pode acontecer é você não se planejar para isso. Por isso que essa margem de lucro prevista precisa ser incorporada ao teu planejamento também. E quando a gente vai precificar cada serviço, a gente estabelece quanto que a gente vai querer de lucro naquele, né? E isso vão ter vários fatores. Tem situações, gente, que determinado cliente, para o teu negócio, para o teu valor de mercado, ter aquele cliente na tua carteira é muito importante. Se eu precifiquei direitinho e aí naquele cliente, por questões comerciais, eu vou reduzir a minha margem de lucro, conscientemente, isso é uma questão. Outro cliente não é aquele cliente que é insuportável, que vai dar um trabalho, ou então aquele cliente que chega e fala assim, não, eu quero que isso seja feito muito mais rápido do que você está colocando na proposta, ou qualquer outra questão.
Ah, não, esse cliente eu preciso ter uma taxa de chatice, um lucro maior, porque eu já sei que vai me dar dor de cabeça. Na hora que você conversa com determinadas pessoas, você sabe que aquela pessoa vai ser chata, vai retrabalho. Então, você tem na sua precificação uma quantidade de retrabalho que você vai ter. E dependendo do cliente, lá no começo você sabe que você vai ter mais. Então, às vezes, você vai ter uma margem de lucro, uma gordura maior, mas isso é consciente. O que não pode é o cliente nos pressionar, achando que a gente aperta uma tecla do computador e o nosso serviço é feito. Ah, mas vocês não fazem tudo no AutoCAD aí, no Revit? É tão simples, né? Eu já tive cliente que quando surgiu aquele Minecraft, ele criou como é que era a casa dele no Minecraft, com a família, mostrando como é que era a sala. Eu falei, cara, esse cliente pode pôr uma taxa de chatice aí, porque ele vai ser insuportável, e de fato foi. E se a gente não tivesse previsto isso de, olha, se fosse um cliente padrão custaria tanto, eu vou colocar 50% aí, e não virou lucro. Né? No final, é o que a Raquel está falando, às vezes a gente vai colocar uma porcentagem de lucro e aquilo não vai virar lucro, porque a gente dimensionou o retrabalho, o ir e voltar de forma errada. Né? A gente não conseguiu diagnosticar que ia ter tanto serviço com aquele cliente. Na minha planilha de previsão de horas de trabalho, quando eu vou precificar, eu chamo isso carinhosamente de CA, coeficiente de apurrinhação. E aí, dependendo da primeira reunião, a gente já aumenta ou diminui esse CA, né? Na engenharia eles chamam de coeficiente de cagaço, né? Basicamente. Aumenta o ferro aí que. Aumenta o ferro. Aumenta o ferro aí na estrutura. A presença aqui no Instagram do meu amigo, do meu mestre, Enio Padilha. É sempre uma honra ter você com a gente aqui. Enio é uma referência. Obrigada. Manda um beijo para ele. Trabalhamos com gestão. Aqui a lembrança também do perfil Engenharia e Prosa, parceiraço aqui de Brasília também. Chama de margem de contribuição. É aquele lucrinho que o escritório, que o projeto gera, que é o que vai contribuir para o caixa do escritório, né? E aí a gente consegue definir o quanto faturar e a partir daí determinar a nossa reserva. Só aí eu tenho condições de precificar meus serviços. Observem que em nenhum momento aqui a gente falou de precificação. Mas como assim? Qualquer que seja o seu sistema, existem vários possíveis. A Júlia tem o dela, eu tenho o meu, o Gestão Fora da Caixa tem o dele, o professor Enio tem o dele, que ele ensina nos cursos dele. Mas, sem exceção, todo bom sistema de precificação precisa considerar essas grandezas que a gente mencionou aqui. Não dá para você determinar preço de produto sem considerar quanto ele custa para ser feito, quanto ele tem que gerar de renda para o escritório, quanto ele tem que ter de margem de lucro ou margem de contribuição, e quanto de salários que as pessoas que estão alocadas na produção desse serviço precisam receber. Olha como é muito mais complexo do que a gente imagina. Não quer dizer que seja complicado de você obter essa precificação. Lembrando que a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje, não é sobre precificação, mas é o início de uma conversa que certamente a gente vai trazer aqui para vocês no momento oportuno, com algumas surpresas, alguns presentinhos, inclusive. Mas é importante que vocês, desde já, coloquem na cabecinha de vocês que precificar é um ato gerencial. O método de determinação de preço de serviço é uma medida estratégica, de gerenciamento, logo, de gestão. As coisas não estão separadas. A maneira como você cobra, ou como você chega no teu preço de venda, determina como você gerencia o teu escritório, como você gerencia os gastos do teu escritório e como você vende o seu serviço. Porque até para negociar é importante você ter clareza e segurança da maneira como você precifica. E você já deve ter percebido aqui que metro quadrado é uma desgraça. Não tem como dar certo esse inferno desse metro quadrado que deveria ser extirpado da humanidade, porque não tem como dar certo. Quando dá certo é sorte. Ou você joga lá para cima, chuta lá em cima, e aí a chance de perder o cliente é maior, ou você vai perder dinheiro invariavelmente. Por isso que é importante você ter algo chamado controle financeiro. E esse controle financeiro precisa ser o mais simples possível. Eu estou achando que eu risquei minha tela inteira aqui, agora que eu estou vendo aqui. Parece que é uma criança de 2 anos desenhando aqui, né? Abstrai, tá, pessoal? Tem uns risquinhos aí coloridos, não sei se só eu estou vendo, mas... Controle financeiro. A gente tem uma planilha no Gestão Fora da Caixa
que os nossos alunos têm acesso, e que quem ficar aqui até o final vai ter um presentinho. E é uma maneira que a gente apresenta para vocês, dentre várias possíveis, de controlar da forma mais simples possível as finanças do teu escritório. Deixa eu só... Vou abrir aqui para eles, tá, Júlia? Tá ótimo. Vou começar a mostrar um dos exemplos possíveis aqui. Vou abrir aqui e vou compartilhar de novo, tá? Tá. Enquanto isso, tem gente aqui no bate-papo perguntando também, se você quiser ir respondendo. Aqui no chat? Acho que já foi respondida. A Malu falou, também é preciso pensar na poupança, né? Isso. Exatamente isso que você comentou. Que a empresa, e assim, esse capital de giro, né, que a gente escuta o mundo financeiro falando, nada mais é do que você ter a grana para a engrenagem da empresa, certo? E no começo a gente não vai ter, gente. Ninguém precisa entrar em pânico, eu não vou ter 6 meses. E isso é construído e a gente tem que ter essa visão estratégica. É um jogo de xadrez. Aonde que eu vou organizar? Por que que eu vou de cara investir em coisas? É aquela coisa do eu vou colocar dinheiro em coisa que não se paga. Um dos melhores investimentos para a nossa área é o quê? É capital humano, é recurso humano. Se eu tenho um bom profissional com uma boa produtividade, ele mesmo se paga e gera lucro. Agora, eu investir em mesa, luminária cara para o meu escritório, é uma grana que vai e não volta. É a mesma coisa de comprar carro. Quem é bom de finanças não fica comprando carro caríssimo, né? Não sei por quê, por causa da questão da vaidade e tudo. Mas se for para investir grana, vai investir em, como o Ricardo falou, vai investir no mundo financeiro porque a grana gera grana. Isso é tão sério, o pessoal está comentando aqui no Instagram, até algo que eu me esqueci de comentar. Aquela reservinha que a gente comentou com vocês, ela vai te dar liberdade, inclusive, para parcelar em mais vezes, para aí sim negociar um desconto maior com o seu cliente. Não se dá desconto para cliente sem saber se você tem lastro para isso, né? Porque, se vocês observaram, quando eu tiro a margem de lucro do meu preço de serviço, o escritório lucrou nada. Então, o escritório vai ficar com R$0. O que você vai receber vai ser consumido pelo próprio serviço. Isso pode ser importante até para você aumentar a sua carteira de clientes, mas não se sustenta a longo prazo. Mas a decisão em dar desconto ou dividir em mais vezes só pode ser tomada se você tiver verificado a realidade ou a situação financeira em que encontra o seu escritório. Todo mundo está vendo a planilha aqui que a gente está mostrando para vocês? Sim. Na verdade, é um exemplo muito simples. Uma planilha é um método simplificadíssimo de gestão. Tem gente que tem sistemas muito mais complexos, aplicativos, programas, enfim, mas esse é o ponto de partida, é o início para vocês começarem a entender a lógica da gestão financeira de vocês. Essa planilha inicial aqui, onde a gente faz uma previsão de investimento, eu peguei como base o conteúdo do professor Enio Padilha, que tem um método fantástico, ele tem um protocolo de implantação do escritório essencial, fantástico, completíssimo. Vocês conhecem, inclusive. Entre no perfil lá do professor Enio Padilha, procure se informar melhor, mas ele tem uma série de documentos, planilhas também, muito úteis para quem está começando aí a carreira de arquitetura e engenharia e quer implantar seu escritório. E ele faz uma distinção muito importante quanto aos tipos de investimento, e eu tomei a liberdade de propor aqui para vocês também. Ele faz essa divisão em 3 grupos de gastos iniciais, né? Ele chama os recursos de capital material, aquilo que você gasta para abrir o escritório, para montar a tua estrutura, né? Gasto com reforma, mobiliário, computador, ar-condicionado, etc, etc. Computador não, desculpa. Cafeteira, impressora, micro-ondas, a estrutura física do escritório, né? Se você trabalha em casa, você não vai ter isso ou vai ter muito pouco disso. O segundo grupo de gastos são os gastos com equipamento de produção. É aquele que você vai ter mesmo que você não tenha uma sala, né? Computador, impressora, eventualmente, se você tiver um escritório, vai comprar uma TV para apresentar o teu projeto para o teu cliente, vai comprar um bom roteador, um bom modem, enfim. E principalmente hoje, o gasto com licenças de software. Aqui a gente não está considerando a possibilidade
de você usar programas piratas, até porque a gente sabe que ninguém faz isso, óbvio. Todo mundo aqui tem tudo legal, tudo original. Eu tenho, eu sei que a Júlia também tem, e quem ainda não tem, vai ter que ter em algum momento. Vocês já estão percebendo que as coisas, o cerco está apertando, e é o que deve acontecer mesmo, né? Até nisso, Ricardo, por exemplo, a questão financeira. Quem aqui vai ter grana para, nesse momento agora de ter que fazer trabalho remoto, tá com seus funcionários com softwares originais? Você vai ter investido da tua empresa, certo? A gente lá na Qualiar, por exemplo, a gente tem 4, 5 computadores onde tem os softwares todos com as licenças para a empresa. Como que a gente vai fazer agora? Eu ia obrigar um estagiário a ter o Revit, AutoCAD ou o Design Builder, que são softwares caríssimos de simulação no teu notebook. Então a gente fez o quê? A gente usa hoje trabalho remoto. Olha ali os computadores ali atrás de mim, tá vendo? Tem um computador que fica aqui, tem outros 3 aqui, e as pessoas acessam via TeamViewer ou via Ndesk. Eles acessam o computador que está na minha casa, é o computador da empresa. Eles usam o software certinho, oficial, tá? Até a gente já colocou semana passada lá na Qualiar como é que usa esses programas de acesso remoto. É muito simples. Um estagiário gravou um videozinho, a gente vai colocar de novo para vocês, tá? Vale a pena. Não vale a pena correr esse risco de vir SketchUp, vir AutoCAD, vir Revit, vir qualquer um te punir corretamente. A gente não pode ficar pirateando o produto dos outros. Só lembrando o pessoal do Instagram, ó, a gente vai, como a live do Instagram é limitada em 1 hora, dá tempo de correr lá na nossa bio, clicar no link, entrar na live via Zoom, que a gente está mostrando aqui a planilha, vai ter acesso ao conteúdo, aos slides que a gente está mostrando para vocês, tá? Tem 1 minuto e meio aí de live de Instagram, daqui a pouco vai cair, mas a gente espera vocês aqui no Zoom. E o item 3 são os recursos de capital organizacional, né? Aquilo que você gasta para organizar a empresa como um todo. A aba seguinte, a gente tem um sistema de planejamento financeiro aí da vida do escritório, né? Nós temos aqui uma previsão de retiradas dos profissionais, e aí só uma observação importante. Observe aqui na planilha que a gente tem uma estimativa de horas úteis no mês, considerando aqui 22 dias úteis, 8 horas por dia. A gente sabe que nem todo mês tem 22 dias úteis e que o conceito de dia útil para escritório é meio relativo, né? Porque a gente, às vezes, trabalha muito mais do que 8 horas. Mas a gente está colocando aqui a título de cálculo. Obrigada. E aqui a gente tem um item muito importante, que é o conceito de horas produtivas. Isso também explodiu minha cabeça quando eu comecei a aplicar isso. Qual é a lógica disso? Geralmente, um arquiteto titular do escritório, como ele tem que se desdobrar em vários papéis, ele vai ter 50% do tempo útil dele alocado, de fato, em produção daquilo que gera renda para o escritório. Então, a gente convenciona em 50% do total de horas, as horas produtivas do arquiteto titular. Por isso que a gente tem aqui 88 horas produtivas. Se você tiver alguém que trabalha para você, pessoal, vou pedir para vocês botarem um mudo o microfone, que está dando interferência aí. Está vazando o som do Carlos aí, viu, Carlos? Temos o arquiteto projetista, que tem uma produtividade maior, a gente coloca aí 75%, e a produtividade do estagiário, que é bem maior, né? Já que o estagiário está lá praticamente só produzindo. Os outros 10% é Instagram, Facebook, ir no banheiro, tomar água, né? E aí a gente coloca 10%. Pessoal, vou pedir para vocês desligarem os microfones, tá? Daqui a pouco a gente liga para vocês conversarem. Tentando ver aqui qual que é o microfone. Quem tá brigando com alguém? Deixa eu minimizar aqui. Bom, depois que a gente determina, esse exemplo que eu dei, tá tendo obra aí, Carlos, né? Pronto, estou controlando aqui o microfone. Beleza.
Aqui nesse exemplo, a gente tem o escritório custando de mão de obra quase R$ 11.000, né? Joguei 6.000 para o arquiteto titular, 4.000 para o projetista e 800 para o estagiário. A gente tem aqui 440 horas mês, mas só temos 300 horas produtivas do escritório. Isso é muito importante quando a gente for falar de precificação. Aqui no item 1, a gente fez uma lista de despesas fixas que o escritório vai ter. Está dando R$ 2.200 por mês aqui. E aqui no item 2, a gente colocou as despesas variáveis do escritório. Jogamos mais R$ 500. Então, esse escritório custa por mês R$ 2.700, fora salários, né? Esse é o total de despesas do escritório. Somando os salários, os 10.800, a gente tem R$ 13.500 por mês. Então, esse escritório que tem 3 pessoas, deixa eu ver se eu coloquei sala aqui, ó. Tem uma salinha comercial, etc. 3 pessoas trabalhando, precisa faturar por mês para zerar R$ 13.500. A gente sabe que não é fácil faturar R$ 13.500 todo mês, né? Isso me possibilita chegar a um custo aqui muito importante, ó, R$ 45 a hora desse escritório. A gente chama nesse método o gasto fixo unitário do escritório. Que diabo é isso? Eu vou pegar as despesas mensais do escritório, os 13.500, e vou dividir pelo total de horas esperta, né? Produtivas, essas 300 horas aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, cada hora que o meu escritório vende, custa R$ 45. Não é isso que eu vou cobrar. Ainda não vamos falar de precificação, mas esse é o custo da hora do escritório. Esse item 4 dá a proporção, aquela que a gente falou lá no começo da nossa live, entre o que o escritório custa por mês e o que ele gera de salário. Lembra dos percentuais? Esse aqui está dando 25%. Então tá bacana, tem que estar entre 20% e 35%, né? Como que essa conta é feita, então? Ele vai pegar o total de despesas do escritório e vai dividir pelo total de salários. Por que isso é importante? Porque se você estiver gastando muito no teu escritório, quer ver? Vou fazer uma coisa rapidinho aqui, ó. Vamos contratar um funcionário. Vou contratar uma secretária aqui. Vou botar salário mínimo mais encargos, 1.800 por mês. Olha o que aconteceu com esse índice. Foi para 0,42. Então, contratar um funcionário, ganhando aquilo que eu continuo ganhando, desequilibra o meu escritório. Aí eu passo a ter 42% de gastos fixos do escritório para 58% de salários. Isso acaba provocando um desequilíbrio. Então, essa planilha ela vai te permitir, inclusive, tomar decisões gerenciais, né? Alugar mais uma sala, aumentar o salário de alguém, contratar mais um estagiário, você joga na planilhazinha aqui e vai vendo o tamanho do rombo que você vai causar no teu escritório. E aqui embaixo a gente tem um cálculozinho básico de definição de capital de giro, né? É aquela poupancinha que você vai ter. Nós colocamos aqui 3 meses, mas você pode aumentar para 6, para 8, colocar 2, como você quiser. E aí você vai ter a previsão de poupança que você precisa ter no teu escritório. E essa planilha aqui, gente, ela é a que você vai constantemente atualizando dentro da tua empresa. Foi a que eu falei que, por exemplo, a nossa proporção ali na Qualiar, quando 2 sócios saíram, que reduziu para a gente a quantidade de lucro que ia ter que ser dividido, mas também reduziu significativamente a nossa mão de obra, afinal, sócios também trabalham. Então, começou a ficar muito sobrecarregado para mim e para a Milena, manter todas essas despesas fixas, tendo reduzido a mão de obra. Então, automaticamente fez o quê? A gente eliminar uma das salas. Essa quarta aba aqui, a terceira aba, perdão, o fluxo de caixa, aí é bem simples, né? É uma planilhazinha, onde você vai tendo mês a mês. Você, claro, em janeiro você coloca o quanto que tem em caixa, né? E aí ele vai pegando o saldo do mês anterior e jogando para o mês seguinte. É uma planilha muito simples. Nós não somos experts em Excel, deve ter gente aqui que sabe mais do que a gente. A gente entende de gestão. De Excel a gente não é especialista. E aí nós temos... para mostrar também, Ricardo, o quê? Que é um Excel simples. Excel com fórmulas muito simples. Às vezes as pessoas deixam de fazer gestão financeira porque
fica baixando umas planilhas super complexas de áreas que não são no modelo de negócio que a gente tem, ou então fica achando que vai ter que pagar uma mensalidade de um gestor financeiro, de um software. Isso é para frente. A gente, por exemplo, na Qualiar, a gente sempre teve a planilha financeira, quem sempre cuidou disso foi a Milena, fazia brilhantemente esse levantamento aí, como o dinheiro é uma coisa que dói muito, ela mesmo sendo chato, ela pegou para assumir, para falar, não, isso é muito sério, e fazia isso numa rotina muito criteriosa. Por que isso é importante, você ter controle financeiro? Na hora que a gente teve que contratar uma pessoa para cuidar só dessa parte, ela simplesmente passou para a pessoa. Tudo organizado e com controle correto da empresa. Então, hoje a Qualiar tem um administrador. O Ronei é nosso administrador. Mas a gente, como sócia, a Milena, ela está o tempo inteiro ali continuando a ver e dando sugestões do que fazer. A gente não pode simplesmente delegar. Isso é muito sério, né? Exatamente. Esse fluxo de caixa é muito simples. Ó. Você vai lançar aqui as entradas e as saídas. Essa é uma planilha que, na verdade, a gente preenche no final do mês, né? Lá no dia 30. O controle semanal ou diário, você pode ter ou uma planilhazinha, ou baixar um aplicativo no celular, pode ter um guia bolso. Eu uso aquele Mobius, que eu gosto muito tanto para despesas pessoais quanto para o escritório, só que é um aplicativo pago. O guia bolso ele é gratuito e é muito bom também. E você vai lançando, vai anotando ali as entradas e saídas dia a dia, né? E no final do mês você lança aqui, ó. Tipo de saída, e aí vai ter o total de saídas, o saldo operacional, que é o resultado do mês, né? Total de entradas menos total de saídas. E o saldo acumulado, que é o saldo operacional do mês, mais o saldo do mês anterior. E aí você vai ter o controle financeiro, o teu fluxo de caixa mês a mês. Você vai sabendo quanto você tem de caixa em cada mês. A aba seguinte é a apuração de resultado. Eu não vou entrar em detalhes, ela está preenchida aqui só como exemplo, tá? Não tem todos os valores. Isso aqui envolve alguns itens e alguns termos um pouco mais complexos. A gente aborda no nosso curso com muita precisão, com muito cuidado, mas só para vocês terem aqui a imagem de dados financeiros que te permitem ter uma gestão mais completa e mais detalhada. Grande parte do que está aqui vem da planilha anterior, né? Só que aqui tem os nomes mais bonitinhos, receita bruta, receita líquida, e aqui eu vou discriminando o que eu recebi de cartão, o que eu recebi de grana, se eu devolvi dinheiro para algum cliente porque eu fiz caquinha. Aqui, por exemplo, ó, nesse item 7, custo dos serviços vendidos, é o CSV. O que é isso? Nesse item aqui, diferentemente da planilha anterior, eu vou ter que entrar com os indicativos financeiros dos meus projetos. Imagine que ao final do mês você gastou R$2.000 de plotagem. Plotagem a gente já viu que é custo, não é despesa. Então esse gasto feito para fazer projetos, eu terceirizo as maquetes eletrônicas. Então, quanto eu gastei de 3D, quanto eu gastei de plotagem, quanto eu gastei, enfim, com subcontratados, etc. Esse total, ele é jogado nessa planilha aqui. Porque aí eu sei que nesse exemplo, ó, o escritório faturou R$18.000, dos quais 2.500 teve que ser gasto com os projetos mesmo, né? Por isso que é o custo de serviço vendido. E aí, ao final, ele vai ter o resultado líquido do projeto. Então, a gente tem aqui, de novo, o lançamento dos gastos com pessoal, com utilidades e serviços, etc, etc. Essa planilha está bem mais detalhadinha, porque ela entra itens de forma mais pormenorizada, né? E ela, inclusive, te permite identificar o percentual sobre faturamento. Ó. Eu, por exemplo, os meus impostos compreendem 16,33%. Então, eu coloco aqui, eu já vou saber, em cima de tudo que eu faturar, quanto eu vou pagar de imposto por mês. E assim por diante. Ó. Vão tendo os percentuais item a item. Isso é importante porque muita gente, na hora de fazer a precificação, acha que vai colocar no valor ali do preço, né? Que a gente vai falar numa outra live, falar sobre precificação. A pessoa acha que assim, imposto eu vou colocar o valor da nota fiscal. É os 18%. E quem é que está pagando todos os impostos que você paga aí para o governo? E tem imposto que é trimestral, a cada 3 meses, pelo tanto que você faturou, você paga. Então, não é tão
simplista, assim, de pegar e colocar, não, eu vou pôr uma nota aqui de 20% se o cliente pedir. Gente, não pode, tá? Isso tem que estar dentro da sua gestão, sim, porque se não está dentro do produto, do serviço que o cliente está pagando, quem está pagando é você. E aí eu gosto de pensar sempre assim, quem está pagando não é a Júlia, é a minha filha, é a Júlia na casa dela, que está deixando de poder fazer uma viagem, de fazer qualquer coisa, porque está amando mais o cliente do que a própria família. Então, quando eu coloco isso na minha cabeça, eu deixo de ficar refém de cliente, né? Quando a gente é cliente, a gente não escuta de pessoas que estão vendendo algum produto de forma muito clara, eu não posso mais abaixar porque a minha margem eu já acabei. E a gente entra, né? A gente paga o que tá. Então, isso também, fazer essa gestão financeira tem tudo a ver com outra área, que é a questão comercial e de marketing, te dá segurança para negociar. Tem gente que fala assim, eu não sei negociar, eu não sei vender, porque você não está seguro, você não está entendendo quais são todas as peças do seu jogo, onde que você pode abrir mão ou não, né? Então, eu acho fazer financeiro muito chato, mas a partir do momento que a gente na Qualiar entendeu isso, nos deu mais força para ser mais incisivo na negociação, de ter melhores argumentos. Não é achismo, é certeza, tá? Exatamente. E aqui embaixo, ó, esqueçam os nomes feios aqui, tá? O que é que essa planilha te oferece? Aqui no item 10, a gente tem quanto que o escritório teve de lucro no mês. Isso corresponde a 15% de lucro. O lucro está um pouco menor do que o ideal, né? Mas ele tem certinho aqui, ó. Ele lucrou 2.680. Tá aqui, ó, 14,89 é a lucratividade do escritório. Você vai lançando isso todos os meses e aí você tem, mês a mês, o desempenho financeiro da tua empresa. No fluxo de caixa, nessa planilha anterior, eu tenho o registro de receitas e despesas. E aqui eu apuro o resultado financeiro do escritório. A última aba, que é uma aba ultra simples, que você vai colocar aqui, todo mês você vai criar uma nova, simplesmente uma planilha de controle de contas a pagar. O que eu costumo fazer? Eu lanço aqui as contas a pagar e automaticamente jogo lá no Google Agenda, na data certinha, um compromissozinho, com um lembrete, né, para me lembrar de pagar a conta 2 ou 3 dias antes, porque eu sou muito esquecido, eu preciso de lembretes para tudo na vida, senão eu vou me esquecer. Então, como vocês podem ver, não é tão complicado como parece, não dá para fazer do zero, você tem que ter um mínimo de informação de conhecimento, que é o que a gente está tentando trazer para vocês também. Esse é o nosso principal objetivo. Júlia, você quer contar para eles aí O quê? a surpresa, o presente? Deixa eu dar um play, um enter aqui, deixa eu ver se eu vou colocar aqui para vocês, gente, o link para vocês, eu coloquei aí no chat, o link para vocês baixarem essa planilha, tá? É uma planilha que a gente dá em curso, a gente usa ela, né, no nosso dia a dia, e ela depois vai estar linkada, ela vai ter lógica com a planilha de precificação que é feita para cada serviço, tá certo? Porque isso é fundamental. Eu geralmente costumo falar, se você vai abrir uma padaria que vai fazer bolo, você não vai conseguir dar o preço daquele bolo no achismo, depende do lugar onde você está, depende da quantidade de funcionário, depende do gás que você vai gastar, do aluguel, do investimento em marketing, da embalagem. Então, quando a gente sai da nossa área e começa a pensar em outro negócio, aquilo faz totalmente sentido. Um bolo vai ser vendido com todos os custos envolvidos para a fabricação daquele produto. O nosso serviço, ele é imaterial, por isso que a gente fala em hora. Não tem como falar em metro quadrado. O metro quadrado, ele vem o quê? Na área de engenharia e arquitetura? Vem da construção. As construtoras fazem bolo. O bolo da construtora é um edifício, é uma casa. Ela quantifica quanto de material, quanto de serviço, quanto de transporte, de tudo que ela usou para fazer aquela edificação. A gente não tem como fazer isso. O nosso é hora.
né? E aí a gente precisa, antes de ir falar de preço do nosso serviço, conseguir quantificar e organizar e planejar e gerir essa estrutura que a gente tem. A nossa estrutura financeira das recursos humanos, como o Ricardo mostrou, da questão física, tá? Aquela primeira aba da planilha que fala de investimento. Como a Qualia nasceu muito certinha dentro de um plano de negócio, a gente tem até hoje a planilha de investimento de cada sócio, o que cada sócio colocou na hora do início. Isso é fundamental. Agora que o sócio foi sair, aqui ó, tá aqui escrito o que você entrou, o que é que a empresa vai comprar desse sócio que está saindo, qual é o valor dessa empresa, né? Que aí vai ter dentro do balanço patrimonial, dentro de tudo que tem, o valor da marca. Então, uma dica também que é importante é sempre a gente, em pensar no nosso negócio, mesmo do eu sozinho, ele vai ter começo, meio e o fim. O fim não necessariamente é a falência, pelo contrário, o fim é você vender essa marca, o fim é a entrada de um novo sócio. Por exemplo, era só eu e Milena, como que a gente ia saber quanto que um novo sócio tinha que investir na nossa empresa para comprar um pedaço dela? Não pode ser no chute, tá? Então isso tudo aqui são dados para te dar segurança para você ter um negócio sólido, tá? Uma dúvida da Poliana. Contas em parcelas no cartão de crédito. Entra normal nas contas a pagar e divide nos meses, né? Você vai colocar lá cada mês qual é o valor da prestação, tá certo? Assim como se você dividir para o teu cliente. Hoje é super fácil, gente, a gente passar o projeto do cliente no cartão. Ele divide em várias vezes, né? A gente hoje tem ferramentas online fáceis de fazer isso. Então, assim como a gente gosta de dividir, o nosso cliente também vai. E aí esse recebimento vai ser dividido. Então, não adianta eu ter fechado um projeto de 50 mil se eu dividir em 50 vezes, né? E aí, na minha gestão financeira, fala, não, você não pode dividir em 50 vezes, porque você vai pagar, né, trabalhando muito antes de receber. O que vai me permitir é se eu tiver reserva. Se aquele cliente valer a pena para eu pagar, na verdade, é como se eu estivesse financiando para o cliente. Eu vou tirar dinheiro da minha reserva para manter o escritório trabalhando para ele e vou ficar recebendo, né, em doses homeopáticas, pequenininhas, ao longo de 50 meses. Assim como a conta também, se eu vou dividir ou não, pagar ou não dividido algo que estou comprando, uma impressora nova. Será que eu vou comprar à vista ou vou dividir? Depende da grana que a empresa tem, depende se for à vista o desconto que eu vou receber, se vai valer a pena. Por isso que essa planilha é assim, é a chave do teu negócio financeiro. Posso comentar uma coisa muito curiosa? Tem um livro lá atrás de você. Olha como a gente está em sintonia. Eu estava lendo ele ontem. Como os arquitetos pensam? Exatamente. Eu estava lendo ele ontem. Acabei de ver ele aí. Aqui. Muito bom esse livro, muito bom. Esse livro é muito importante, porque a gente tem uma forma de pensar diferente, gente, das pessoas. E como os arquitetos pensam, ele coloca assim, pra gente claramente, né, e nos entender como profissionais, como, né? Eu gosto muito de ler, inclusive porque como a gente dá aula, é completamente diferente, pessoal. Eu e o Ricardo, a gente está dando aula de gestão para engenheiro, para arquiteto, para design de interior. Muda tudo. São Totalmente. Pessoas completamente. A engenharia, eu dou aula ali de eficiência energética para engenharia, eles têm uma facilidade, né, e gostam de planilhas e tudo mais. O design de interior, a gente já tem que trabalhar de uma forma muito menos densa, porque a aversão deles a planilhas e a números é ainda maior do que a gente da arquitetura, porque o curso não tem essa parte. A gente ainda fica meio no meio, né, entre o design e a engenharia. É engraçado que o arquiteto precisa saber o porquê das coisas, e o engenheiro como. É bem isso, assim, ele está interessado na estrutura, como eu chego naquele resultado. E o arquiteto quer saber a causa, o propósito, o motivo principal, o que é bem bacana também. Exatamente.
Mais perguntas, Gente, pessoal? mais perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? A gente desligou os microfones para poder conseguir passar para vocês. E a gente queria saber de vocês também, esse formato da gente entrar aqui no Zoom, tá mais perto, conseguir mostrar conteúdo em vez da gente ficar só ali no Instagram, né? É bom a gente ter esse feedback que a gente está querendo repetir isso toda quinta-feira para falar de gestão. A Renata adorou. A Renata, queridíssima nossa da Qualiar, né, Renata? A gente está junto há muito tempo na UNB. Ela nem tinha se formado, agora já formada com escritório, mestrado, que lindo. Obrigada, Renatinha. O Wilson Romão, meu amigo, meu ex-aluno, tive a honra de orientá-lo, um dos melhores alunos que eu já tive, já há algum tempo. Não vou falar quanto tempo, viu, Wilson? Obrigado por ter vindo aí. Alguém que está crescendo muito aí no mercado e a gente está sempre em contato. Muita gente boa participando aqui. E a gente vai continuar, gente. No Gestão Fora da Caixa, a gente sempre fala de 5 temas principais, né? O Ricardo falou na semana passada de planejamento estratégico. Eu vou ver se eu falo ou gravo algum vídeo específico para contar para vocês um pouquinho como foi um planejamento estratégico da Qualiar. Que eu sempre defendo da gente pensar no modelo de negócio fora da caixa, de que se está todo mundo fazendo igual, vamos fazer diferente. Esse é o momento que a gente está passando agora de se reinventar totalmente. Então, tudo que foi até agora vai mudar, porque se a gente tinha limitações de trabalhar home office, agora não vai ter mais. Se eu não conseguia fazer reunião com o cliente, agora eu vou fazer, tá todo mundo aqui no Zoom. Olha só, a gente está aqui mais de 53 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, as pessoas no mundo inteiro agora vão ter uma outra visibilidade em relação a tempo. Ninguém mais vai querer ficar perdendo tempo em deslocamentos. Então, as coisas vão poder ser mais fáceis. E a gente, na área de arquitetura, engenharia e design exterior, também tem que começar a se reinventar. Então, por isso que a gente está fazendo essas lives, essa proximidade com vocês, para a gente fazer esse planejamento novo, né, de negócios, vocês se reinventarem, vocês aproveitarem a nossa experiência, trocar também ideias aqui. Júlia, vou só dar um spoilerzinho aqui, se você me permite. Claro. Então, para vocês terem um gostinho do que de como a gente estruturou o nosso curso, nós vamos nessas lives semanais abordar principalmente esses 5 temas, né? São temas densos, profundos, mas essenciais que sejam considerados, e é assim que a gente organizou Gestão Fora da Caixa, né? A gente acha que nenhuma empresa se estrutura sem considerar esses 5 campos, né? Você vai ter que aprender a criar a empresa, a gerenciar a tua empresa, a fazer as coisas, a fazer funcionar, a divulgar a tua marca e a vender o teu produto. E, entendendo esses 5 braços, essas 5 partes, como partes de uma engrenagem maior, que é a tua empresa, a chance de sucesso acaba sendo muito maior, né? É nisso que a gente acredita e é o que a gente humildemente está trazendo para vocês, um jeito diferente de abordar esses assuntos. A gente sempre teve esse treinamento, na verdade, esse curso e ensinar gestão. Eu e o Ricardo, a gente dá aula no IPOG, né, em pós-graduação, e a gente vê o quanto é doloroso, né, para as pessoas, para não ver o negócio dar certo. Então, o Gestão Fora da Caixa nasceu há uns 3 anos atrás, como um projeto nosso de expandir esse conhecimento, né? E a gente já teve uma primeira turma online num curso, deu muito certo. E, inclusive, deve ter gente aqui que já fez o curso com a gente. A gente está agora mostrando para vocês que é a nova versão do curso, que a gente está aqui paralelamente gravando e vai fornecer para todos os nossos alunos, né, das turmas antigas, vão receber essa nova versão do treinamento. Acho que uma grande quantidade de pessoas não sabe. Ano passado eu fiquei totalmente sem voz, fiz uma cirurgia, fiquei 4 meses, né? Então vocês vejam o tanto que eu falo. E aí ficar sem voz foi bem difícil. Então a gente teve que dar uma pausa nesse projeto, Gestão Fora da Caixa, e a gente está retomando agora em 2020 com tudo renovado. Foi um ano de muita atualização e olhar para o mercado para tentar facilitar
principalmente para a pessoa que é do eu sozinho. Então, até ouvi aqui, é sem escritório. Sem escritório, gente, é como todo mundo começa, né? E justamente por a gente ter passado por muita coisa, são 20 anos de experiência no mercado, de muita... a gente fala assim, né? Fala-se muito de um glamour e fala-se pouco, né? Do carregar a caixa, do carregar o piano, certo? Então a gente está querendo, na verdade, é sempre abrir um pouco mais essa parte do serviço, não ficar só lá na área social, mas vir para a cozinha, abrir para vocês como é que tem que ser esse planejamento, né? E uma coisa que a gente sempre quis que acontecesse no Gestão Fora da Caixa, né, como grande diferencial, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer ser diferente, isso é fato. Não esconder nada de vocês, não dourar a pílula, não mostrar que é fácil, não passar receita pronta, tanto que nós usamos nossos exemplos reais, né, da nossa vida, não só o que deu certo, mas o que deu errado também. Eu acho que a gente aprende muito com o erro, e nós erramos muito, assim como vocês. A diferença é o que a gente faz com o erro, né? Errar é da vida, não tem como a gente eliminar o erro da nossa vida. Então, esse jeito de lidar com esses problemas do dia a dia é o que a gente traz como método didático do Gestão Fora da Caixa. Eu tenho um carinho muito grande por esse método, porque ele reflete exatamente quem a gente é, né? Como a gente enxerga essas coisas, né? Com muita franqueza, transparência e honestidade para vocês. Pois é, Renata, eu também estou aqui muito feliz de estar falando, gente. Fiquei rouca, sem voz, foi um terrível. E ver aqui muita gente que acompanha tanto o Ricardo quanto a Caliá, fico muito feliz, tá? Quem conhece a gente sabe que a gente tem uma diferença assim de pode perguntar o que vocês quiserem que a gente vai de fato falar, se dá certo, se não dá, se deu certo pra gente ou se não deu, porque depois de 20 anos, né, de mercado e de sala de aula, a gente vê muita reclamação de não é real. É assim, eu pegar o livro e falar o que está aqui no livro. Não é isso. A gente fala o que a gente está aplicando, tá certo? Não entendi. Qual é o apelo para convencer cliente quando o projeto é residencial? Como assim, apenas do consumo? A Mila é aluna nossa lá de Salvador, excelente profissional, ótima arquiteta, tem uma experiência grande no mercado também, pelo que eu acompanho. Aluna do IPOG? Aluna nossa lá do IPOG. Que fantástica, legal. Excelente aluna. Ela, imagino que seja a dúvida em convencer o cliente a contratar um arquiteto quando o produto é residencial, porque ele vai consumir aquilo, ele não vai ter renda, diferentemente de um projeto comercial, né? Eu acho que eu não vou usar o quesito lucratividade que o meu projeto vai gerar, mas o prejuízo que ele vai evitar, né? Quem contrata um arquiteto para fazer um projeto residencial, contrata para gastar bem, ou seja, gastar o mínimo possível com o máximo de resultado. Eu sempre comento que eu conquisto o cliente residencial pela dor, né? Eu aterrorizo o cliente, eu provoco pânico nele, a ponto dele entender que ele precisa de um bom projeto para ter uma obra acontecendo dentro da normalidade, na medida do possível, né? Se essa foi a dúvida, acho que... E, na verdade, essa questão da dor financeira, ela tá em qualquer tipo de cliente, tá certo? Se você vai pegar um lojista, ele vai abrir uma loja num shopping, é óbvio que ele vai investir ali em umas questões estéticas, na questão do valor, do conceito do teu projeto, mas ele é um empresário. Você ter como cliente um empresário, seja dono de uma construtora, de uma loja, a questão financeira para ele está sempre ali. Ele não vai ficar rasgando dinheiro. Gente rica não é rica porque rasga dinheiro só não, entendeu? Eles têm uma lógica racional também muito forte. Então, essa questão financeira não é só do cliente residencial. Então, quando o Ricardo fala assim, eu convenço pela dor, a gente aqui na Qualiar, vocês imaginam uma empresa que nasceu para falar de eficiência energética, falar de etiquetagem há 10 anos, ninguém nem sabe o que é isso. Como que a gente convence um cliente a investir no que a gente faz? Mostrando que vale a pena pela grana. A gente acredita na sustentabilidade, né, como valor, como missão do nosso negócio pessoal também,
Mas eu sei que na hora que eu vou conversar com o cliente dono da construtora, ele não quer nem saber se eu for falar para ele, gente, as questões climáticas, vamos salvar o planeta. Não, ele está querendo algo pragmático. Então eu vou falar de custo-benefício. O que é custo-benefício? É eu mostrar o quanto que ele vai investir naquilo e o quanto que ele vai ter de retorno. Então, no residencial, eu sempre tive escritório de arquitetura focado em residencial, amo fazer casa. Eu não conseguia convencer o cliente a pagar meu projeto. Até o momento que eu identifiquei uma forma de convencer cliente, que é pela grana. Fazendo o quê? Colocando do meu lado um engenheiro civil, porque eu detesto ir fazer orçamento, mexer com planilha. E desde o primeiro momento eu falo, eu quero saber quanto você vai ter para gastar nessa casa. Ele abre o olho desse tamanho, fala que não está entendendo a pergunta e eu vou explicar, porque eu só vou fazer o projeto se lá no final a obra custar exatamente o que você pode pagar. Quem vai garantir isso? A engenharia civil fazendo orçamento. Durante todo o meu processo de projeto, a planilha de custo está junto com o desenvolvimento de estudo preliminar de projeto executivo. Eu não vou numa loja de revestimento sem saber quanto que eu posso gastar. Eu não detalho um banheiro sem saber se eu posso colocar uma pastilha de R$2.000 o metro quadrado ou de R$20. Entende? Então, hoje, a questão financeira está em qualquer cliente. Hoje, na Qualiar, eu não trabalho fazendo tanta casa. A gente vai voltar agora a fazer muito projeto, que o pessoal está pedindo muito. Mas eu trabalho com construtora. Você acha que convence construtora por estética? Nunca. É tudo grana. Eu tenho que saber apresentar o quanto de benefício ele vai ter naquele investimento de estar fazendo uma certificação ou uma etiquetagem, tá bom? Nesse nosso curso a gente tem uma série de protocolos e modelos de documento que abordam vários temas, e esse que a Mila comentou também está incluso, né? Quando a gente vai falar de negociação, principalmente, a gente aborda esses gatilhos, né, esses mecanismos adequados a cada nicho, a cada segmento. A Renata está falando aqui que ela trabalha com projetos, né, de pequenas transformações de ambientes, consultorias para decoração, fachada, com um enfoque em conforto térmico, né, super mestre nisso, mas agora ela está tentando ir para esse lado de projeto social, assistência técnica para baixa renda, e está com uma dificuldade de saber como que você vai cobrar e como manter seu escritório. Quando a gente está falando de qualquer produto numa empresa que a gente sabe que esse é um produto que eu vou ter que cobrar menos, eu tenho que criar um padrão de atendimento e uma formatação desse produto para eu conseguir fazer numa quantidade maior. É diferente daquele escritório que vai fazer um projeto e vai ganhar muito num projeto só. Né? Então você vai ter que primeiro, a minha sugestão é como hoje a área de assistência técnica tem crescido muito no Brasil todo, tem modelos de negócio em São Paulo mesmo, tem escritórios aí envolvendo arquitetos e engenheiros trabalhando em áreas sociais, criando estruturas. A melhor coisa de quando a gente quer começar num nicho novo é investigar esse nicho e investigar modelos de negócio que estão funcionando. Inclusive, entre em contato, tenta verificar se é possível trazer para cá, né, ou fazer parcerias. A melhor forma também é a gente se fortalecer. A Qualiar era absurdo o quanto era discriminado, né, quando a gente falava que eram arquitetas mexendo com eficiência energética. Se eu via esse tipo de preconceito, automaticamente a gente se agarrou à engenharia. E aí a gente chega e fala, não, ó, nós somos arquitetos com parceiros engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, e automaticamente quebra isso. Então, em São Paulo, Rio, hoje tem vários lugares, os CAUs também, o CAU Nacional e vários CAUs estão fazendo eventos para assistência técnica. Tentem pegar os melhores no mercado, o que é que ele está fazendo que deu certo, para você tentar criar esse seu planejamento aqui. Né? E eu acho que você tem tudo para ir nessa área, porque você está aí com o Zé, você já tem esse valor e essa inserção de multidisciplinaridade, e trabalhar com assistência técnica ou com qualquer outra área, você vai ter que mergulhar no universo do cliente. Você tem que ir lá. Às vezes, a pessoal de assistência técnica aqui em Brasília, que está precisando ali nas regiões mais afastadas, tem uma visão de precisar de você diferente de São Paulo, né?
E hoje eu acho que é importante pensar no mercado online, em como que você vai poder criar uma consultoria rápida. A pessoa ela tem uma grana muito curta e tem que conseguir fazer uma transformação, né? Então talvez tentar criar esse modelinho de fluxo, que a pessoa veja começo, meio e fim. O cliente ele quer ver a clareza, ele quer ver essa de forma mais didática, né? De uma forma mais simples. Acho que é por aí. Porque você só tem como cobrar pouco por um serviço se ele custar pouco. Então você deve investir no que a gente chama de low commitment consultations, né? São consultorias de baixo comprometimento. Você tem um risco menor, um custo de produção menor, processos muito mais automatizados, né? Um grau de complexidade do próprio serviço reduzido, o que te permite até ter uma lucratividade mais alta, mesmo que o preço seja baixo. E aí isso associado à escala que a Júlia comentou, a empresa consegue ter um faturamento condizente com seus gastos. É um modelo de negócio muito interessante, porque ele nos reconecta com o papel social do arquiteto, que é muito bonito, é muito bacana. E muitos de nós somos afastados desse modelo porque simplesmente não conseguimos atuar nesse mercado, porque a gente precisa sobreviver. Quando você tem essa possibilidade, tem isso como filosofia de trabalho e consegue viver dignamente disso, acho que você une o melhor dos dois mundos, né? Eu digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que um dos projetos mais legais que eu já fiz na vida foi um projeto de interiores para o irmão do porteiro do meu prédio. Eu cobrei R$800 dele. Ele chegou para mim, doutor, eu queria fazer a reforma da minha casa, 50 metros quadrados. Eu queria fazer uma coisinha americana aqui, botar um porcelanato, botar umas croicas aqui penduradas. Eles adoram croica, né? Uma croica. Mas eu quero pagar, eu faço questão. Quanto é que o senhor cobra? Eu falei, pô, vou cobrar o quê desse cara, né? R$800. Pode ser? Pode. O senhor divide? Divido. Como é que você quer fazer? Posso te pagar em 8 de 100? Aí eu pensei, tá no inferno, abraço o capeta, né? Beleza, fechei. Ele nunca atrasou uma parcela. Ele pagava sempre com 5 dias de antecedência. Todo mês tinha um envelopinho na minha caixa de correio com uma notinha de R$100. Ele pagava em dinheiro, ele era pedreiro, ele fez tudo que eu coloquei no projeto. Tudo. Eu me lembro as reuniões que a gente fazia na casa dele, eu gastei de gasolina isso, né? Eu ia na casa dele para fazer reuniões e ele jogava bola no sábado. Aí a esposa dele me contando assim, doutor, sempre me chamou de doutor, né? Morri de vergonha. O pessoal vem aqui, chama ele para jogar bola, e ele fala, não, hoje eu não posso, que meu arquiteto está vindo aí. Ele achava o máximo ter arquiteto. Então tem um componente muito legal, até de dignidade, né? A gente entrega valor para esse tipo de cliente que é muito maior do que o aspecto financeiro, né? Você leva qualidade de vida, qualidade de espaço, que eu acho que é o que deveria ser a arquitetura para as pessoas, né? Mesmo quem não pode pagar o que normalmente se cobra. Acho muito bacana a ideia, muito legal. Na verdade, eu só... Pode falar, claro. Mais porque eu realmente foi uma busca de tentar me reinventar depois que eu tive filho, na verdade, né? Porque a gente fazer projeto do começo ao fim demanda muito da gente, né? Essa coisa com o cliente, essa relação com o cliente. Então, a forma também de eu conseguir ter um fluxo maior, assim, projetos mais curtos, entrar dinheiro mais rápido, eu cobro pouco, mas entra muita coisa rápida, entendeu? Então, para mim, me cansa menos e eu consegui perceber fazendo isso que eu conseguia ter um dinheiro entrando rápido e terminar os projetos rápido. Em uma semana eu faço um projeto, um dia eu faço uma consultoria. Então eu consigo entender que isso também é fácil fazer para a área social, entendeu? A gente fazer uma consultoria rápida para uma baixa renda, né, para alguém que está precisando. E eu percebo que eles pagam realmente melhor. Por favor, Nara, desculpa, gente. A filhinha dela, Fofolete. Essa questão também, Renato, o que acontece? Quando a gente está ali começando no Gestão Fora da Caixa, a primeira coisa é o planejamento estratégico. É assim, o que você vai fazer? Como é que está o nicho? Como é que está o mercado? Tem que ter a tua vontade e a tua paixão de fazer aquilo, mas o mercado também tem que estar sinalizando que aquilo vai ser viável. Então, muitas vezes eu estou dando aula ou dando consultoria dessa parte de gestão e aí faço as perguntas, qual vai ser o teu modelo de negócio? Qual é o cliente que você vai atender? Aí a pessoa já vem com mais do mesmo no mercado. Não, eu quero atender alta renda residencial, fazer interior. Aí eu pergunto, tá bom, qual é o tamanho da sua concorrência?
qual é o tamanho desse mercado, quanto de cliente você acha que você vai conquistar. O que é diferente você tem para oferecer, né? O que é diferente, por que vão te contratar e não as pessoas que estão aí em todas as casas cor, que estão, né, já como uma marca consolidada. Você está entrando nesse mercado residencial de interior, por que vai te contratar ou não? E, de repente, a gente olha para o mercado e se pergunta o que o mercado está precisando, está sinalizando que vai precisar. A gente vivencia um crescimento e um aumento dessas áreas sociais que estão precisando de assistência técnica. Aí a gente vê o nosso conselho incentivando e criando um monte de treinamentos, um monte de vantagens, um monte de capacitações, não só para o profissional, mas também para o mercado, para entender do valor social do arquiteto. Aí, você estrategista, para e pensa assim, gente, eu vou ficar brigando por cliente, né, que já vai atrás de marcas consolidadas, ou eu vou criar minha própria história, minha própria trajetória? Foi muito nesse sentido que a Qualiar nasceu, quando a gente viu que era uma área que não tinha volta. E a gente começou a investir nisso há 10 anos, ninguém nem sabia, todo mundo olhava e achava que era uma loucura, e hoje a gente está conseguindo trabalhar com isso, né, de forma prazerosa, dá prazer para a gente conseguir aplicar tudo que a gente estudou, né? E me fez afastar um pouquinho. Então é muito do que também não te obrigue, né? As pessoas muitas vezes se obrigam a encaixar num padrão, porque a grande maioria dos arquitetos estão fazendo um determinado tipo de serviço. E se não te dá prazer, aquilo não vai ter longo período, longo prazo. Eu fiz muita casa-cor, fiz muito interior, minha primeira especialização era de interior, trabalhei muitos anos no escritório gerenciando projetos de interior, meu escritório fazia interior, fazia casa, e de repente, exatamente como você falou, no nascimento da minha filha tudo mudou. Eu não aguentava mais frequentar e estar tão disponível para esse nicho de mercado, quanto agora eu tô dentro da Qualiar. Então não é que eu não goste ou prefira o outro, é que a gente evolui, né? E eu acho que esse mercado que você está falando, ele tem um potencial e vai crescer ainda muito. No Brasil ainda tem uma diferença do resto, inclusive da América Latina. Outros países latino-americanos têm uma inserção dos arquitetos na área social muito maior do que a nossa. Então, essa investigação muito maior, você vai no Uruguai, você vai em Montevidéu, você chega lá e fala, não, aqui é a habitação de interesse social. Você olha e fala, o quê? Como assim? Tudo assim, com projetos muito bem feitos e a comunidade participando. Então, investigar esse modelo de negócio não precisa ser restrito só ao Brasil, né? Muitas vezes a gente tem que olhar para fora e trazer coisas que ainda não foram aplicadas aqui. Só dando um recado para o pessoal que está clicando no link e se cadastrando para receber a planilha, o e-mail demora um pouquinho para chegar, viu? Não se assustem, mas vai chegar. E olhem no spam também, se tiver ido para lá. Mas vai chegar, tá? Fiquem tranquilos. Então é isso, gente. Já estamos aqui, né, Ricardo? Se deixar, nós vamos ficar 20 horas aqui. A gente tinha estimado 1 hora, foi quase 2, assim, mas foi bem bacana. Então, ótimo. Eu acho que esse modelo aqui vai ser fantástico, a gente conseguir ficar aqui com as pessoas e mostrar, e vocês poderem falar. Então, toda quinta-feira, 10 horas, a gente está por aqui, tá, pessoal? E é legal porque sai daquele modelo de live Instagram. Oi, gente, tudo bom? E aí? Eu tenho meio ranço desse tipo de livezinha, feliz demais, né? Felicidade demais me irrita um pouco. Então, aqui a gente é normal, brinca, mas com muito foco em conteúdo, que é o que mais interessa, né? Exatamente. E aí permite vocês falarem, a gente ter um controle melhor do chat, fica gravado, a gente vai poder mostrar slides. E ali no Instagram fica uma coisa meio... somos youtubers, e aqui fica um pouco uma coisa mais reunião, né? Acho que vai ficar... Júlia, você pode colocar o link de novo aqui no bate-papo? Tem gente pedindo e ficou aqui, você colocou lá em cima. Vamos colocar de novo para quem... Mas tá lá em cima, só arrastar ali que... Peraí, que eu acho que eu coloquei para privado, desculpa. Deixa eu colar aqui. Vejam aí se foi agora. Agora foi, né?
Ótimo, gente. Baixem a planilha e a gente se encontra quinta-feira, tá? Conheçam também a Qualiar, conheçam o perfil do Ricardo, acompanhem os nossos materiais lá. A gente tem semanalmente postado vários conteúdos sobre os nossos modelos de negócio, tá bom? Beijo, pessoal. Valeu, Grande gente. abraço, valeu!